Na história recente da economia digital, poucos setores cresceram tanto quanto de pagamentos online. E na edição do Dinheiro Entrevista de hoje, a gente recebe uma das maiores companhias de pagamentos online do mundo inteiro. Com mais de 2 décadas de existência, o PayPal transformou a forma como bilhões de pessoas ao redor do mundo realizam pagamentos, estando presente em mais de 200 países, com mais de 400 milhões de contas ativas e movimentando centenas de bilhões de dólares todos os anos. No Vale do Silício, poucas companhias têm uma mística comparável à dos fundadores da empresa, que são chamados carinhosamente de PayPal Mafia, que incluem o Elon Musk, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, que tem Tesla, SpaceX, e outros cofundadores executivos, como o Peter Thiel, que fundou a Palantir, foi um primeiro grande investidor do Facebook, e o Reid Hoffman, que não chegou a ser fundador, é um ex-executivo da companhia, mas que fundou o LinkedIn mais tarde, e além disso ainda tem outros nomes muito relevantes que ainda estão no mercado. E hoje a gente está com o executivo que lidera a operação do PayPal aqui no Brasil, Bruno Saura. Tudo bem, Bruno? Eduardo, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer é tudo meu. Brigadão por ceder um pouquinho da sua agenda em falar conosco aqui da História de Dinheiro. Brigadão por falar conosco. E pra gente abrir o nosso papo, né? Você tem bons anos de PayPal, né? A gente tava comentando até antes de ligar as câmeras aqui que você tem um ciclo grande aí na companhia. E você tem menos de um ano, né, que você tá liderando a operação brasileira aqui, Exato. né? Eu passo a liderar a operação, passei a liderar a operação no Brasil em março. Perfeito. Temos aí mais ou menos 6 meses, então, que Exatamente. você lidera. Como que tá sendo essa experiência, né? Você que já tinha vários anos de casa e para a gente colocar aqui falar um pouco mais sobre qual que é o momento do PayPal hoje? Para onde que vocês querem crescer, né? Vocês já são uma gigante global, qual o espaço que o PayPal ocupa no Brasil? E acho que mais do que isso, qual espaço vocês querem ocupar, né? Se tem alguma avenida de crescimento que vocês estão mirando? Perfeito. É um desafio extremamente interessante e extremamente intenso. Eu acho que qualquer executivo que sentar aqui para bater um papo com você, quando assume uma operação de qualquer empresa, independente se ela é nacional, internacional e o tamanho, vai falar que sempre é um desafio bem interessante e intenso. Acho que vem sendo 6 meses onde a gente vem dando uma continuidade ao que o PayPal vem executando e tentando cada vez mais ajudar o povo brasileiro e os merchants brasileiros a ter uma digitalização melhor e trabalhar e viver melhor online com transações. E uma continuidade de um trabalho que eu acho que vem sendo executado por diversas lideranças que hoje se espalharam, estão no Google, na Mastercard, são e outros parceiros que a gente tem aqui no Brasil. O PayPal no Brasil, hoje, ele tem uma posição muito sólida em diferentes aspectos. O PayPal, quando a gente olha, às vezes a gente pensa só na carteira digital do PayPal, né? E é por isso que a gente é conhecido, nós somos a primeira carteira digital do mundo, a maior carteira digital hoje do mundo. Como você mesmo disse, 400 milhões de usuários, operação em mais de 200 países, mais de 200 moedas operando, super diverso. E quando a gente pensa no PayPal, a gente pensa em carteira, mas também a gente tem que entender que o PayPal é um pouco além disso. O PayPal, ele é realmente uma empresa de tecnologia de pagamentos. Independente se eu estou falando da minha carteira digital, se eu estou falando do processamento de um cartão de débito, um cartão de crédito, um parceiro diferente, como uma carteira do Google, uma carteira da Apple, ou mesmo meios de pagamentos extremamente localizados de cada região. O PayPal está para fornecer a tecnologia para esse processamento. Tá? Aqui no Brasil, o PayPal hoje, ele tem a sua presença desde 2011. Então, nós começamos no Brasil como uma carteira digital e todos os desafios de transformar uma carteira digital norte-americana num produto que faz sentido para o público brasileiro, que, como a gente conversou um pouco antes aqui, o mercado brasileiro tem suas especificidades e toda empresa internacional que vem trabalhar no Brasil tem que entender um pouquinho mais e entender que o Brasil tem o seu jeito de trabalhar e como você incorpora as tecnologias globais, também aproveitando o expertise e também as tecnologias que são locais e as diferenças locais, né? Então, o PayPal aqui no Brasil tem uma operação que a gente vem consolidando desde 2011, não só como carteira digital, mas também como processador de pagamento. E aí, acho que na mídia, acho que você chegou a ver que nós fizemos os anúncios há pouco tempo atrás, que viramos adquirente aqui no Brasil, tudo isso para realmente fortalecer todo esse caminho de processamento de pagamentos e fornecer soluções hoje muito fortes para grandes empresas com diferentes parceiros, como a Ventim, Ipiranga, trabalhando direto conosco aqui nos seus processamentos, mas também trazendo tecnologia de fora, incorporando com os caminhos aqui, com parcelamento brasileiro e demais recursos que o Brasil precisa para um bom processamento e para uma boa experiência tanto para o vendedor quanto para o comprador, expandindo e trazendo a nossa solução de pequenas empresas para processamento de pagamentos.
E tudo isso também tentando fortalecer a carteira digital e que a gente pode oferecer, tanto de facilidade para o consumidor que quer comprar algo aqui no Brasil, quer comprar algo fora, o vendedor também que tem uma necessidade de enviar pagamentos, receber pagamentos, Brasil, América Latina, mundo. Acho que é esse o papel do PayPal, não é como eu sou apenas uma carteira digital, mas como é que eu sou parceiro para as pessoas, né, e também para os vendedores, nessa expansão e nessa troca online. Perfeito. O que eu ia perguntar é justamente nesse sentido, né? Você falou um pouco da presença, de como é que vocês estão inseridos aqui no Brasil. Eu, como consumidor pessoa física, acho que até onde eu me recordo, praticamente todas as vezes que eu acabei usando o PayPal, eu estava muito vinculado a transações internacionais por conta da capilaridade. Então, eu usei muito para compra em dólar e tudo mais. Mas eu sei que eu sou um nicho muito específico. Hoje, como que vocês estão inseridos no mercado brasileiro? Você tem qual que é o carro-chefe, o produto carro-chefe de vocês aqui? E você falou um pouco das parcerias, né? Você citou Ipiranga, você citou Inventim. Como é que vocês trabalham com outras companhias, né? Nesse B2B, se dá pra chamar assim? Sim, não, perfeito. O carro-chefe do PayPal sempre vai ser a carteira digital dele, é onde a gente consegue criar para o consumidor e para o vendedor um grande valor, uma proteção, uma expansão de possibilidade de pagamento e de alcance. Eu acho que foi legal você trazer o ponto da compra internacional, e essa é uma das facilidades que o PayPal vem aqui para trazer para o consumidor brasileiro, não só como ele pode consumir aqui, mas também como ele pode ter essa interface de ter um consumo dentro de um país que está super distante, que talvez o cartão dele não tenha capacidade de operar ali, e o PayPal está ali para ajudar no meio desse caminho. Mas o PayPal se consolida muito como um processador de pagamento. Hoje a gente ajuda empresas, independente do tamanho, a descomplicar um pouco o que é o processar pagamento num chapéu completo. Então a gente não fala apenas de como é que eu vou processar um cartão de crédito, mas como é que eu vou avaliar sua fraude, como é que eu vou te proteger dessa fraude, como é que eu vou te trazer indicadores de como você melhora o seu funil de pagamentos e como é que você processa melhor na escala do B2B. E como você cria uma experiência melhor para o consumidor, independente se é apenas com o consumidor chega no seu site, coloca os seus dados do cartão de crédito e faz o pagamento. É muito importante que a gente possa por trás, ajudar, conectar pontos para validação de risco, validação de fraude e facilitar essa transação, assim como também criar experiências que os consumidores tenham um checkout muito mais rápido e muito mais prático. Então, PayPal, nesse ponto de vista B2B, eu sou o fornecedor de uma solução que pode ser completa para um vendedor. E, por ponto de vista do consumidor, a gente traz a carteira digital, onde a gente permite que ele tenha acesso a diferentes mundos, não só aqui no Brasil, mas também aqui no Brasil. E são os dois caminhos que a gente vem querer e nós estamos desenvolvendo no país e na América Latina. Perfeito. E de um raio-x, de modo geral, qual o tamanho da operação do PayPal no Brasil? Se vocês são o maior ou estão entre os maiores mercados globalmente, né? Olhando das maiores operações na América Latina, e quantos funcionários vocês têm mais ou menos aqui no Brasil? No Brasil são cerca de 190 funcionários aqui, porque o Brasil ele atende o mercado brasileiro, mas também nós temos uma área que atende a América Latina como Customer Support, como a gente ajuda não só os vendedores, mas também os consumidores. O PayPal Brasil tem um papel muito importante na expansão do PayPal globalmente, na estratégia de como a gente traz cada vez mais e democratiza pagamentos. O PayPal Brasil o Brasil é um mercado muito importante para o PayPal e como a gente dá esse próximo passo e se expande cada vez mais. Dentro da América Latina, o Brasil continua sendo uma das maiores potências da América Latina e realmente tem um tamanho muito relevante para a operação dentro da América Latina. E você tinha citado essa questão da Operação Brasil, acho que como você bem falou, né, o mercado brasileiro é um mercado bem específico. Acho que a gente aqui está muito acostumado, mas quando você olha para o resto do mundo, a gente é um bicho bem diferente, assim, da Sim, média, em concordo. termos de regulação, os pagamentos, tudo aqui funciona muito diferente. O próprio Pix, né, é uma coisa muito brasileira, uma coisa que você não tem tanto nos outros lugares do mundo. Como é que ele dá com a operação em solo brasileiro, assim, é mais você que imagino que tem muitas interações com executivos de outras geografias, né? Como é que é explicar como é que é o Brasil, o setor financeiro do Brasil, e por que ele é tão diferente de lá fora, né? Eu acho que hoje é um pouco menos complicado a gente explicar como funciona uma operação, como é o mercado brasileiro, porque tem uma experiência de muito tempo no Brasil, então o PayPal, e eu acho que também as demais empresas de tecnologia já entendem muito mais como é trabalhar no mercado brasileiro. Eu falo para você que em 2011 até 2015 era um pouco mais trabalhoso, porque
o conceito de parcelamento para o americano, para outros países como na Europa, ele é algo um pouco mais distante da realidade. Então, a gente veio de um ponto lá atrás, onde explicar o conceito de parcelamento, que era crédito no cartão, e ele era parcelado por quem era fornecido, foi um desafio muito grande, acho que do PayPal ali atrás. Hoje em dia, quando a gente fala e a gente pensa o quão complicado é operar no Brasil, para o Brasil ser algo único, sim, o Brasil ele tem alguns desenvolvimentos que são diferentes do que a gente olha nos Estados Unidos ou na Europa. Tem muitas similaridades também, acho que quando a gente fala de Open Finance, a gente olha UK, né, na Inglaterra. Mas quando eu olho esses pontos de como o regulador tem uma atuação forte, como ele desenvolveu um produto como o Pix, a gente vê isso de uma maneira muito positiva. Por quê? Acho que o papel de ter essa regulação e de ter todos caminhos a serem cumpridos, ele ajuda muito as empresas a trabalharem da melhor maneira. Então, você cria um ambiente que favorece muito o consumidor, porque você traz para empresas, né, caminhos a serem seguidos e padrões que são de uma qualidade muito boa para o mercado. As empresas têm que se adequar e aí realmente tem o seu tempo de adequação, tem os seus desafios, mas quando a gente entrega essas adequações para poder atender o mercado brasileiro, a empresa se torna melhor aqui, a gente cria um ambiente super democrático para as empresas que querem trabalhar bem aqui no Brasil, querem investir dentro do Brasil, e no final das contas o consumidor se beneficia muito, porque ele está protegido, porque ele tem mais opções de pagamento, porque a vida dele está facilitada, porque existe esse caminho todo aqui no Brasil. Então, ele é um desafio, porque existem diversos modelos de regulação e diversos caminhos a serem seguidos, mas eu acho que ele só ajuda a empresa a se fortalecer. As empresas que têm uma vontade de investir no mercado, elas olham, interpretam, fazem as transformações que precisam ser feitas e elas conseguem trabalhar no mercado muito mais sadio. Acho que essa é a beleza do Brasil. Apesar dele ter alguns layers, algumas camadas para que as coisas funcionem, o regulador faz um papel muito bom para criar um ambiente de competitividade positivo para o mercado brasileiro. Perfeito. E aqui a gente tem acho que além da regulação, de tudo ser muito diferente, como até citei na pergunta anterior, a gente tem um Pix, que acho que é um caso bem brasileiro. Acho que hoje o mundo olha para o que a gente tem aqui, porque é algo muito diferente. Foi uma coisa que o BC fez, que teve um impacto social gigantesco. Hoje, como que vocês olham para o Pix? Dá para dizer que o Pix é um concorrente de vocês? Vocês estão dentro do sistema? Como é que vocês enxergam essa questão dos pagamentos e o fato de o Pix ser um sistema que teve uma adesão gigantesca, né, desde que foi lançada? O Pix é um caso de sucesso global. Eu acho que qualquer país que olha para o Brasil e vê a quantidade de problemas que ele resolve, o quanto ele conecta diferentes parceiros de pagamento, tecnologia, e o quanto ele traz algumas seguranças para o consumidor e também para as empresas, acho que qualquer país que olha fala, uau. A gente teve um Nobel de Economia falando isso, acho que tem uns 2 meses. Exatamente. Acho que tem uma democratização por trás do Pix e que o regulador trouxe, o Banco Central trouxe, que é muito legal, é um caso muito legal. E o PayPal vê isso com ótimos olhos. Porque eu acho que o papel do PayPal sempre foi como é que a gente democratiza, como é que a gente disponibiliza e conecta e realiza esses pagamentos com facilidade. E de maneira nenhuma ver Pix como um concorrente, mas muito mais uma inovação para o mercado, algo que vai ajudar o consumidor também, assim como é o papel do PayPal, e algo que a gente vê também que faça parte do nosso ecossistema, para também a gente poder levar isso para consumidores e para empresas com uma tecnologia embarcada com a cara do PayPal. Hoje vocês estão inseridos no sistema do Pix? Qual que é a relação disso? Hoje a gente trabalha nós vamos começar a trabalhar com o Pix como um processamento de pagamento e oferecendo para as empresas que elas possam utilizar Pix com a ajuda do PayPal para processar pagamentos. E vocês já estão estudando isso tem um tempo? Como é que tá isso no pipeline? O Pix é um assunto, uma pauta que vem no PayPal há muito tempo. Tanto aqui na nossa seara local, mas também como a gente levou isso para as lideranças globais. Mas sim, já é um produto que a gente vem aqui desenvolvendo e que a gente entrega para o mercado já. E eu acho que assim, as últimas vezes que eu vi até o Campus Neto, que agora não tá mais no BC, falando sobre o tema, né? Acho que quando o pessoal de lá vai às vezes fala menos sobre o Pix em si, né? E mais sobre a agenda inteira de inovação do BC, porque o Pix acho que é um grande passo de um escopo um pouco maior. E geralmente o pessoal fala um pouco de tokenização, né? De como os pagamentos podem ser modernizados
próximos, 5, 10 anos. Eu me recordo que as últimas vezes que eu vi o Campos Neto falar sobre, ele falou, olha, um dos nossos grandes desafios, lá onde que a gente olhava muito no horizonte de longo prazo, era ter pagamentos instantâneos cross-border, né? Que acho que é uma outra camada, assim, né? Sim. E vocês têm um sistema, como eu falei aqui, né, de compra internacional, vocês têm uma capacidade gigantesca. Como é que vocês olham para uma eventual capilarização ainda maior dos pagamentos, de a gente poder ter pagamentos instantâneos de um país para o outro? Como é que vocês enxergam isso e o quanto vocês oferecem disso também dentro do serviço de vocês? O PayPal já oferece muito Você já tem isso, o né? A cross-border, gente já né? faz o cross-border com muita facilidade e é o nosso arroz com feijão. Acho que o PayPal se expandiu para os seus mais de 200 países e permite diversas moedas de transação para permitir realmente descomplicar esse processamento de pagamento. Não só para você comprar algo, mas você poder mandar um dinheiro Pra outra para um pessoa. ente querido, para uma outra pessoa, para pagar um serviço, ou você quer um freelancer e quer receber o seu dinheiro do trabalho que você fez, e mesmo assim você é uma empresa nacional e quer pagar um freelancer que você teve em outro país para realizar, o PayPal ele já realiza e já permite que você faça isso. Acho que Na verdade, me refrescou a memória. Eu lembro que eu doei $20 pra uma campanha uma vez, uns 2 anos atrás, e foi via PayPal, que era dos Exato. Estados Unidos. E acho que vocês são um dos poucos players que faz isso nesse nível de capilaridade, né? Eu diria que com a capilaridade, as capacidades que a gente tem, e cada vez mais tentando unir as especificidades de cada país, eu acho que o PayPal é um dos únicos que consegue ter esse alcance todo, assim. E é o que a gente se orgulha muito, e são os caminhos da empresa, né? Como o mundo cada vez mais está conectado, e se conversando e trocando. Como é que a gente facilita essas trocas também no ambiente financeiro? Perfeito. Eu acho que ainda sobre o Pix, né? Vocês que são uma empresa global, né? Eu acho que, como eu falei, teve um Nobel de Economia que falou sobre o Pix tem pouco tempo, acho que tem uns 2, 3 meses. E eu acho que, de um modo geral, como você falou, o Pix virou um case global, né? Eu acho que virou um tema de os outros países olharem e falar, poxa, eles conseguiram entregar um meio de pagamento que é democrático, que é acessível e que funciona bem ali na medida do possível. Hoje, nas interações que vocês têm, assim, o Brasil é visto... Como que o gringo enxerga o Pix, basicamente? E como é que a operação, principalmente americana, que eu imagino que deve ser a maior de vocês, enxerga o Pix também? É quando a gente conversa internamente, né, e com os executivos de fora e muitos dos americanos, eles veem a facilidade que um Pix é para realizar essas transferências entre diferentes instituições, ele realmente fica um pouco mais perplexo, porque o papel do regulador foi realmente para que isso fosse permitido e descomplicasse a vida de todo mundo. Quando eles olham isso, eles olham com bons olhos e aí a gente tenta espelhar cada vez mais como é que o PayPal consegue se inteirar e trazer também essa facilidade para o consumidor. Mas todos olham e falam assim, é um feito muito difícil de um país conseguir fazer algo que permeie por diversas instituições e é realmente visto como assim, uau, que democratização, que capacidade que tem um país de poder entregar isso para sua população. Perfeito. E quais... Você citou, eu já dei uma pincelada nesse tema, né? Sobre como é que vocês... Essa coisa de vocês integrarem o Pix e tal. Que outras integrações vocês pretendem ter nos próximos anos? O que de inovação dentro que você pode dividir com a gente que vocês olham pro mercado brasileiro que pode ser relevante? Eu acho que o PayPal ele vem aqui, acho que um ponto do Pix, eu acho que é a maior pauta hoje, como a gente desenvolve tecnologias dentro do Pix, né? Como é que a gente ajuda o mercado também na história de tokenização, como é que a gente ajuda e facilita essas transações com o Pix. Quando você olha os caminhos do PayPal e como ele olha as tecnologias que a gente vem trazendo, eu acho que você tem que pensar muito na conectividade. Eu acho que um papo que a gente conversou um pouquinho foi sobre o PayPal World. Como o PayPal World une tecnologias globais para poder também dar acesso a consumidores globais e descomplicar isso. Então, acho que o último lançamento que a gente trouxe, né, como o PayPal World, mostra muito esse caminho onde o PayPal quer conectar essas diferentes instituições de pagamento, parceiros, e possibilitar e facilitar essas transferências. Mas tem um ponto que eu acho legal da gente comentar. Não é só o que o PayPal consegue trazer de novidade para o Brasil, mas, por exemplo, também o que o mercado brasileiro leva para o PayPal e para empresas globais, né? Eu acho que quando você olha o modelo de parcelamento que a gente faz e quando você olha hoje empresas, mesmo o PayPal e outras empresas globais utilizando o que a gente chama lá fora de Buy Now, Pay Later, que nada mais é do que o nosso parcelamento.
Então é algo que é muito utilizado em países na América Latina como México e Brasil, produtos bem enraizados, que recentemente vem trazendo um sucesso e trazendo cada vez mais facilidade para consumidores que não tinham acesso a esse tipo de pagamento. Então, hoje nos Estados Unidos, via PayPal, você como consumidor pode ter acesso a um parcelamento até 4 vezes. O PayPal vai identificar, ele vai identificar, tem diversas ofertas que podem acontecer ali, né? Você pode ter o PayPal Credit, que talvez tenha até mais parcelas, mas o Buy Now Pay Later também as opções e os custos dentro disso. Mas acho muito legal falar que isso é algo brasileiro que foi levado globalmente e que permitiu que muitas pessoas tivessem acesso a coisas que elas não poderiam comprar, a intenções e melhorar o seu dia a dia que antigamente não aconteceria. Então eu acho legal, assim, não só falar o que o PayPal consegue trazer para cá, que é o caso, por exemplo, do PayPal World, mas o contrário também. Como um mercado como o Brasil, que realmente é um mercado único, leva também essa possibilidade para outros países poderem ter esse acesso. E o PayPal faz isso já globalmente e levou o Buy Now Pay Later, que é o nosso parcelamento para outros países. Que já é bem popular, né? O parcelado sem juros, principalmente no varejo, já é uma coisa cultural, já é muito forte há muitos anos. E veio daqui, então, vocês tiveram a ideia olhando para o mercado brasileiro. Essas ideias, elas vêm de países como os países mais de América Latina, como o Brasil e México, que já vêm executando isso há muito tempo, e como é que a gente cria essas opções para diversos países. Então, eu acho que é legal isso. As empresas entenderem também que as facilidades e as tecnologias brasileiras também podem ser expandidas e vão ter um fit também com o consumidor. E hoje o Buy Now Pay Later é um sucesso muito forte, não só para uma empresa como o PayPal, mas para outras empresas globais de pagamento. Eu acho muito legal que a gente vê isso. É algo muito brasileiro e que está sendo aplicado no mundo todo. E eu lembro que lá em 2014 tinha-se uma dificuldade para enxergar o valor do parcelamento e por que ele existia. E faz quanto tempo que tem o Buy Now Pay Later? Eu acho que deve ter cerca de 5 anos o produto. Cerca de 5 anos. E quando lançou assim, você já estava no PayPal, né? Foi algo cultural? Como é que foi essa recepção das pessoas? Ele foi uma boa recepção porque trouxe para as pessoas essa possibilidade. Um momento de aquisição de itens de maior custo, alguns problemas de inflação realmente globais, e esse acesso foi trazendo para as pessoas, foi bem visto porque trouxe para pessoas as possibilidades que elas foram perdendo aos poucos conforme o mercado, os produtos vão se encarecendo, inflação e tudo mais. Faz sentido. Então, cobriu uma certa lacuna. Exatamente. Trouxe uma facilidade para uma necessidade do consumidor. E hoje essa solução tá regada em várias geografias, eu imagino. Sim, ela funciona nos Estados Unidos, na Europa, e ela vem em franca expansão. Perfeito. E falando de adquirência aqui, que é um ponto que você tocou, que eu acho que é uma das grandes novidades, né? Eu olhei um pouco, acho que é bem recente, né? Tem poucos meses, acho que vocês anunciaram de entrar nesse mercado. E até ele perguntar, assim, porque na média é um mercado bastante competitivo no Brasil, acho que eu que cubro bastante empresas de bolsa, acho que o case de Cielo mostrou o quanto é um mercado competitivo, né? O quanto tá com a coisa da guerra das maquininhas, a adquirência é um mercado difícil no Brasil. Como é que tá sendo para vocês olhar para esse mercado e como é que foi a decisão de gestão, assim? Como é que vocês olharam e falaram, poxa, acho que aqui a gente consegue ser competitivo? O papel da adquirência, ele é mais um caminho para que o PayPal possa entregar tecnologia de processamento e de pagamento cada vez melhor para os seus consumidores e para os seus vendedores. Então, a gente olha a adquirência e trouxe, né, e viramos um adquirente aqui no Brasil para que a gente tenha um comando maior dentro do fluxo de pagamento, que a gente possa achar melhorias em aprovação, em transações, e elevar um pouco o nível do serviço para o consumidor. Muito mais do que a gente está falando só de pensar qual fatia do mercado e tudo mais, mas é como mesmo eu melhoro as tecnologias do PayPal e entrego mais para o vendedor ou para o meu consumidor. Mas sim, é um mercado que abre um leque muito legal de opções para o PayPal. O que o PayPal quer fazer, onde ele quer se expandir, virar uma adquirente, traz para a gente a possibilidade de trazer diversas tecnologias que a gente tem global, o nosso Tap to Pay, as maquininhas que existem lá fora e tudo mais, que podem virar uma possibilidade, uma realidade no mercado brasileiro. Caso faça sentido no roadmap do PayPal. Em que pé que vocês estão de aprovação e tudo mais? E se eventualmente dá para dizer que a gente vai ter maquininha do PayPal, como é que vocês estão inseridos fisicamente? Eu acho que as possibilidades que a adquirência abrem, acho que elas são extremamente importantes para o negócio. Eu não descartaria nada disso da mesa, porque o importante é que a gente traga tecnologia de ponta e que a gente consiga
melhorar os níveis de pagamento aqui no mercado que é super rico em ótimos fornecedores de tecnologia. O mercado que realmente tem tanto produtos nacionais quanto internacionais que atendem muito bem o mercado e o papel é que a gente traga essas tecnologias para tornar o mercado mais competitivo. Mas eu acho que é algo que, sim, ele sempre está na mesa, está em discussão e que pode fazer sentido para o mercado, para o PayPal aqui no futuro. Você diz as maquininhas de um dia. Também, sim. Perfeito. Sobre pequenas e médias empresas, eu me recordo que ainda nessa semana eu estava no evento do Mercado Livre, eles fizeram um levantamento, lá trouxeram um dado que eu achei, assim, impressionante, que era não vou lembrar o dado exato, mas era um volume, assim, avassalador da quantidade de pequenas e médias empresas que eles tinham na plataforma. Que nem eles sabiam que era tanto, assim. Só, Sim. pô, o valor que eles movimentam é, tipo, 3% do PIB Brasil, assim, um valor Sim. gigantesco. Sim. Eles falaram, pô, pra gente hoje é muito forte e tal. Hoje, qual que é a relação de vocês com PMEs, né, com pequenas e médias empresas? E eu imagino que agora com a adquirência, acho que vocês vão estar mais plugados nisso, né? Porque eu acho que o Brasil é um país muito arregado por pequenas e médias empresas. Para ser sincero para você, eu acho que a história do PayPal e diversos países, ela está pautada e muito mais carregada nas pequenas empresas. O PayPal, no final das contas, é como você cria uma tecnologia forte, confiável para quem quer vender e para quem quer consumir. E como é que eu descomplico algo que geralmente somente grandes empresas têm acesso, porque ela tem um time gigante, porque ela tem capacidades diferentes, ela pode ter uma cadeia e muita gente olhando só para pagamento, e como é que eu levo essa facilidade para a pequena empresa. Então, se você olha o PayPal globalmente, o Alex fala muito isso, comenta muito isso, né? Que o papel do PayPal é como é que a gente melhora os mercados e como é que a gente melhora a infraestrutura e como a gente ajuda pequenas empresas a se desenvolverem dentro do mercado, dos diversos mercados. E esse é um ponto também que no mercado brasileiro é onde a gente começa a desenvolver. E aí, comentando sobre isso, o PayPal trouxe nos últimos 8 meses e vem trazendo cada vez mais tecnologia dentro disso. Ele trouxe uma plataforma global dele de processamento a mais atualizada, que ela é extremamente focada em pequenas empresas. Então, hoje a gente tem um produto muito parrudo atendendo grandes empresas e esse ano a gente trouxe um produto para atender essas pequenas empresas e poder cada vez mais focar em dar mais opções, jeitos diferentes dessas empresas se expandirem, trazendo um viés também e um braço muito forte de como eu também ajudo essas empresas em vendas internacionais, como é que eu olho algumas verticais que têm essa necessidade, que vão se beneficiar muito de ter o PayPal como parceiro, mas com a nossa tecnologia de ponta que a gente acabou de trazer para o Brasil. Então, o foco do PayPal no Brasil é como eu me consolido realmente com os parceiros e grandes parceiros que eu tenho aqui, mas como é que eu abro esse leque e trago a tecnologia que eu entrego hoje para as grandes empresas para as pequenas empresas dentro do Brasil. Perfeito. Olhando acho que chama PayPal Everywhere, né? Everywhere, as campanhas de marketing. Além disso, vocês têm cartão físico no Brasil? Vocês já pensaram em ter cartão físico No Brasil, a gente não tem o cartão físico. Eu acho que você está citando a nossa campanha de PayPal Everywhere, que ela é bem focada nos Estados Unidos, onde a gente possui tanto cartão de crédito, cartão de débito, que é para trazer essa ponte entre o mundo físico e o mundo digital também para você possibilitar e trabalhar com o PayPal e ter os benefícios de ter uma parceria com o PayPal, tanto quanto a sua carteira digital, mas também para o mundo offline com o cartão do PayPal. É um assunto que a gente conversa bastante, de como a gente vem se posicionando dentro do Brasil, porque é algo que para o consumidor a gente quer cada vez mais trazer esse benefício. O consumidor tem que entender que o PayPal ele não é só um processador de pagamentos, mas que também ele traz para ele algumas facilidades, né? É um produto que a gente implementou nos Estados Unidos no começo desse ano e ele vem se expandindo para demais regiões e tem também uma pauta para a gente trazer isso para o Brasil e como ela se localiza e o que faz sentido para o consumidor brasileiro. Que é o que a gente conversou. É diferente também do consumidor norte-americano. Lá, e o cartão lá é crédito e débito, né? Exatamente, ele é crédito e débito. E e acho que hoje, fora os Estados Unidos, você tem ideia de mais ou menos quantas geografias tem cartão do PayPal? Eu acho que a gente tem alguns países na Europa
dependendo mais na função de débito do que de crédito, mas massivamente com o PayPal Everywhere e os benefícios que a gente traz por lá, cashback por categoria e tudo Justo. mais, hoje Estados Unidos. E como é que foi pivotar isso dentro de uma empresa que é conhecida por ser muito digital, né? Ter todo esse DNA, quando você faz um produto físico, acho que sempre tem uma discussão a mais, né? E eu acho que é muito mais o ponto do que faz sentido para o consumidor. O Uhum, consumidor gosta de consumir com o PayPal. Você olha uhum, nos Estados Unidos, você olha o consumidor do PayPal, ele entende o valor do PayPal e ele quer ter a presença do PayPal, ele entende os benefícios que ele tem. Quando você traz uma possibilidade para esse consumidor se sentir cada vez mais abraçado por um parceiro que traz para ele segurança, que traz para ele benefícios, e você tira ele, né, que ele não tem a necessidade de ser só um mundo digital, ele pode ir para o mundo físico, para uhum. ele é uma visão muito boa, porque assim, poxa, esse é o parceiro que eu quero ter, ele vai me trazer benefício também, não só no que ele faz no online, mas também pro offline. Então, foi um momento muito bem aceito pelos consumidores também, Uhum. que puderam trazer os benefícios de um parceiro que eles gostam de ter junto, que é o PayPal, para o mundo Perfeito. físico. E só por curiosidade, hoje, supondo que vocês fecharam uma reunião e falaram, poxa, a gente vai ter cartão PayPal aqui no Brasil. Demora muito regulatoriamente falando, ou é um negócio que vocês conseguem pivotar tranquilamente? Acho que sempre tem uma questão um pouco mais carregada, porque quem são as parcerias, como é que a gente Justo. vai fazer com o Uhum. regulador, qual é o caminho que a gente quer seguir, os produtos que querem ser oferecidos. Nunca é um desdobramento simples, mas existem caminhos com parcerias que a gente consegue descomplicar muita coisa. Perfeito. E um dos pilares do PayPal para se desenvolver nas localidades são os parceiros que a gente tem. E a gente investe muito em estar junto com os parceiros para trazer um acesso mais rápido aos produtos, trazer capilaridade, e esses são caminhos que o PayPal gosta de Uhum. seguir. Foi em parceiros, hoje acho que a gente virou um país que a capilaridade do e-commerce multiplicou muito nos últimos anos. Acho que pós-pandemia foi aquele boom maior, Sim, né? Acho que a penetração aqui ainda é menor do que. Acho que é menor que os Estados Unidos, é menor do que a China, mas ainda assim cresceu bastante desde a pandemia. sim. Hoje vocês estão nas principais plataformas, né, de e-commerce. Como é que é a capilaridade de vocês e quão disso se tornou relevante para vocês, tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de market share, de fazer o negócio se tornar mais presente? E esses parceiros são uma parte muito importante de como a gente dá o próximo passo aqui no Brasil e de como a gente expande. Primeiro, porque são empresas ótimas. Hoje tem mais de 30 parcerias de plataformas de e-commerce que a gente vê aqui no Brasil. São parceiros que têm um desenvolvimento muito forte de tecnologia e toda vez que a gente tem uma parceria com eles e a gente tem uma integração e o time se dedica a ter a integração ali, a gente desenvolve a melhor integração possível com esses parceiros, o que torna a experiência de vender com PayPal e também de consumir com PayPal muito melhor. Então, quando eu olho esses parceiros e o que eles me possibilitam no mercado nacional, é algo fantástico. Então, a gente olha com muitos bons olhos, existe um time dedicado de parcerias só para olhar esses parceiros e está olhando a integração, a parceria, como é que a gente expande junto, como a gente ajuda ele a adquirir novos vendedores, né? E foi o que você comentou. O Mercado Livre trouxe para você a informação de que a quantidade de vendedores que ele tem, tanto de empresas como pessoas mesmo que Uhum. estão vendendo produto, é muito grande. É, Quando eu tenho parceiros como essas plataformas, eu trago essa facilidade do PayPal, a gente traz um espaço e a gente ajuda esses parceiros a realmente poder Uhum. trazer novas empresas para eles. Então, assim, para a gente é um dos pilares principais do PayPal de como ele se expande, não só no Brasil, mas também em outras localidades. São parceiros super importantes para nós. Perfeito. E vocês chegaram a ver esse salto nos números, né? Vendo essa aceleração do e-commerce, chegaram a ver, poxa, o volume de processamento aumentou muito, o brasileiro na média tem consumido mais. Eu vejo o mercado de e-commerce se desenvolvendo, eu vejo o mercado de pequenas empresas também se desenvolvendo e para a gente vem sendo muito sadio e muito legal de ver o quanto o PayPal vem conquistando esse espaço e o quanto os nossos vendedores vêm tendo espaço para vender mais com as suas opções de pagamento, expandir para vender não só para um público local, mas também um público internacional e realmente é um dos carros que hoje no PayPal vem trazendo crescimento aqui no Brasil. Perfeito. Trocando um pouco de assunto aqui, a gente falou bastante a palavra tecnologia no papo, que acho que é um dos grandes diferenciais competitivos de vocês. Acho que o mundo hoje é cada vez mais tecnológico. E acho que como você mesmo falou, né? Acho que tem a questão de segurança, a questão de você ser uma empresa global, e que garante a segurança no processamento de pagamentos. E a gente vem de um ano de um ano não, né, acho que de bons anos, que cibersegurança cada vez mais é um tópico relevante, né? Então tem Sim. M&A, as gigantes globais têm comprado empresas de cibersegurança para
para lidar com um ambiente que é cada vez mais complexo, que tem mais variáveis. Esse ano a gente viu alguns casos negativos, né? A gente viu aquele caso de ataque a operadoras que eram plugadas no BC, que acho que chacoalhou bastante, fez o BC inclusive mudar algumas normativas. Hoje, como que o PayPal olha para a cibersegurança? Se é uma coisa que o fato de ter operação já há vários anos, né, várias décadas, ter uma operação global e tal, isso dá um know-how a mais para vocês? E como que funciona aqui no Brasil em específico, se é padronizado globalmente, e como que vocês olham cibersegurança aqui no Brasil, também na nossa geografia em específico? Sendo muito claro, um dos principais pilares do PayPal e o que transforma ele numa empresa que consegue se expandir globalmente e cria essa confiança em mais de 400 milhões de usuários globalmente é o pilar da segurança. Então, cibersegurança, como a gente trabalha e trata e protege os dados desse consumidor e desse vendedor, é o que faz toda a diferença num parceiro querer continuar, um parceiro consumidor querer continuar utilizando a carteira PayPal, porque ele sabe que ele tem um parceiro que vai proteger ele, que não vai gerar problema com os dados dele, não vai dividir esses dados com ninguém, mas também naquela transação vai impedir que ele tenha uma má transação com um vendedor mal intencionado, com alguém que possa ter pego os dados de cartão dele por outro motivo e por outro local, com cartão roubado e tudo mais. Esse é um pilar muito forte do PayPal. Estar presente em 200 países, ter uma operação tão grande e os trilhões de transações que a gente transaciona anualmente ajudam muito nós a entender como esses dados têm que se comunicar, quais são os gatilhos, né, de qualquer tipo de ataque que pode acontecer e proteger bem as informações, tanto de quem compra quanto de quem vende. Então, a gente traz uma plataforma de cibersegurança as capacidades, né, e o nosso escrutínio de como a gente admite um consumidor, de como a gente trabalha as informações, de como é que a gente monitora cada uma dessas transações de uma plataforma global. A parte interessante é que nós temos os dois lados das transações, então eu falo com o vendedor e com o consumidor. Isso me ajuda cada vez mais a entender como essas transações funcionam e eu protejo a transação em si, mas também protejo a informação de ambos aqui. E aí sim, quando você traz para um âmbito brasileiro, você tem que se adequar realmente ao que são as normativas brasileiras de como proteger esses dados, mas como plataforma global, e esse é um pilar que ele nunca pode ser abalado dentro do PayPal, acho que a gente faz um trabalho muito forte, traz uma expertise de cada um dos seus países, tem os seus mecanismos e acaba conseguindo proteger muito bem o consumidor. Mas é um assunto que, assim, para a gente, realmente, ele é prioridade total. E o que eu ia perguntar, eu lembro que a gente trouxe o diretor da HP aqui no Brasil, e eu lembro que ele tinha dado alguns exemplos de tipo, poxa, a gente também, o case era parecido de vocês, ele falou, poxa, pra gente tá no nosso DNA também, segurança virou um tópico que a gente acha relevante, e cada vez mais isso acaba entrando na lista de prioridades ali quando a gente vai elaborar novos produtos. Hoje, na média, o que daria para dizer, falar, poxa, a gente é mais seguro do que outros processadores de pagamento, a gente é um diferencial competitivo nosso, isso aqui, a gente oferece esse tipo de segurança, onde, tipo, a gente não passou por isso. Eu, particularmente, inclusive, não lembro de ter visto, sei lá, vazamento de dados de vocês, nem aqui, nem em outras geografias. Acho que comparar é um trabalho um pouco mais difícil, porque tem muita empresa que entrega muita coisa legal e eu acho que é muito mais o quanto a gente consegue se adaptar às velocidades do mercado, utilizar também a inteligência do parceiro e aprender muito com os parceiros de como a gente trata as informações. Eu acho que o fato, como a gente comentou, da plataforma conversar com os dois lados e falar com o vendedor e com o consumidor, traz para a gente uma camada de conhecimento maior, porque aí ela não passa só de como eu protejo a informação que está ali da carteira do consumidor, mas como ela transaciona, ela passa nesses diferentes layers. E como é que a gente protege cada vez mais ela. Muitas vezes o parceiro que não vê essas duas frentes, ele se complica um pouco, porque às vezes ele entende que alguma informação pode passar, outra não pode, ele acaba criando brechas. O PayPal, por ter esse expertise dos dois lados, acaba entendendo todos esses gatilhos e mecanismos para se proteger, né? A gente já usa machine learning há muito tempo e AI há muito tempo para analisar e poder cuidar desses caminhos. Então, acho que é uma empresa de tecnologia que se pauta muito na segurança antes de se pautar em qualquer outra coisa. E isso acho que traz para a gente essa segurança para o consumidor e que alimenta essa confiança que o consumidor tem conosco. E é muito legal ouvir você falar, eu não lembro de uma pauta de dados que foram vazados do PayPal. E realmente é porque é uma preocupação muito grande e a gente trata isso no nosso dia a dia. E assim, não passa só
pelos times que têm que cuidar de risco, mas também pelos usuários do PayPal, que eu digo os funcionários do PayPal, mesmo à frente de vendas, à frente de produtos, financeiras, seja lá o que for, nós temos os caminhos para entender também como é que a gente torna toda a informação que a gente conversa, que a gente divide, mais segura e que impeça qualquer tipo de brecha de ataque de fraude. O time do PayPal também faz esse papel de como ele protege, como ele trata os dados dentro da empresa. Perfeito. Eu ia falar, não me recordo de vazamento de dados e não foram poucos nos últimos anos, né? Porque acho que cada vez mais, inclusive empresas gigantes, robustas, que têm um capital gigantesco, mesmo assim, puxa, tem alguma brecha, alguma coisa, acaba sendo. Porque é um campo, acho que, principalmente para empresa da economia real, né? Que era muito diferente, né? Para vocês que são uma empresa que nasceu, tech, né? É um pouco Exato. mais familiar, eu acho, né? A tecnologia acho que se desenvolve numa velocidade tão alta que todas as empresas que vão se tornando cada vez mais digitalizadas, elas têm um caminho muito longo para aprender. Acho que o PayPal, por estar inserido e ser um dos pioneiros de como a gente trata a segurança, dados e informações, há mais de 2 décadas, isso traz para a gente algumas vantagens dentro disso, mas realmente as empresas que conforme elas se desenvolvem, vão cada vez mais se inserindo, elas têm uma curva de aprendizagem e infelizmente algumas vezes problemas acontecem. Perfeito. Nesse sentido, só para a gente fechar esse tópico, né, acho que os problemas que a gente teve de empresas de todos os ramos nos últimos anos foram dos mais variados, né, desde de vazamento de dados. Eu citei esse ataque do BC, que eu acho que foi bem relevante, porque acho que Sim. chacoalhou bastante o mercado, foi uma coisa que chamou bastante atenção, não só pelos valores, mas porque mirou ali em instituições que era terceirizado, né? Fragilizou instituições que eram prestadoras de serviços de grandes instituições Sim. financeiras. Hoje vocês têm assim, que tipo de mecanismo ou de ferramentas ou algo que vocês consideram que vocês são um benchmark? E você falou muito dos usuários, né? Acho que na média, acho que essa é uma camada que acaba sendo bastante relevante também, né? Você educar o usuário para ele mesmo em si ter um conhecimento legal sobre como é que funciona o ambiente digital, né? Para ele mesmo não se colocar em situações de vulnerabilidade. Existe diversos mecanismos por trás do PayPal de como ele faz conhecer o seu consumidor e como as informações de um consumidor que passa a entrar na plataforma PayPal, não só como eu primeiro valido essas informações, eu devolvo para o consumidor como ele tem que trabalhar comigo e como é que eu protejo essas informações. E a gente vai se adaptando a cada um dos seus mercados. Mas eu acho que passa pelo primeiro ponto de como entram esses consumidores aqui, como é que a gente consegue avaliar bem a informação deles para transformar esse consumidor e criar uma jornada muito mais simples e tornar as transações muito mais instantâneas para ele. Então eu acho que o fato que a gente consegue absorver as informações que a gente pega no onboard do consumidor e a gente trata essas informações internamente e a gente valida e garante ela no tempo que a gente valida e como a gente monitora isso a cada transação, é o que dá essa vantagem para o PayPal dessa segurança e de que não tenhamos nenhum acidente nesse meio desse caminho, e os anos vêm sendo muito bom conosco em proteção de dados. Perfeito. A gente vem procurando como os anos vêm sendo bom pra Perfeito. gente. Você falou de AI, né? Acho que é um tema bastante relevante. Só para a gente pincelar esse tema antes de ir para os finalmente aqui da entrevista, na média você já falou que você já usou Machine Learning há bastante tempo. Sim. Hoje, o que de mais inovador vocês têm em inteligência artificial e como que vocês usam AI na rotina de vocês? São dois tópicos separados aqui. Perfeito. Quando a gente fala de inovação de AI, eu acho que um lançamento que o PayPal fez há pouco tempo, e é um tema que vem bem em pauta, é do que a gente chama dos agentes, né? O Agentic Commerce. Perfeito. Como eu uso os bots e os chats para realizar tarefas para mim no dia a dia, que elas passam só de como eu crio um documento, como ele facilita me ajudar com os meus e-mails, mas como é que ele parte para a prática de agir para você no dia a dia. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que é bem prático, eu vou ter um jantar para minha família, eu quero fazer um jantar para minha família na data tal e tudo mais. Então, eu tenho uma conversa junto com um dos meus bots, converso com ele, explico para ele, cara, eu vou ter um jantar na data tal, eu queria que tivesse no menu isso mesmo, não sei o que lá, vai ser para tantas pessoas, me ajuda a formar um cardápio aqui. Ele vai te devolver isso, que é uma ação normal hoje que acontece. Com o Agent E-Commerce, ele também vai te devolver opções de como comprar esse produto, quando esse produto vai ser entregue e fazer essa compra para você. Então, o PayPal hoje lança uma tecnologia com os bots, onde o PayPal se conecta
tanto ao e-commerce quanto a esse bot e possibilita que ele realize essa atividade no seu nome. Então você dá um papel para ele daquele jantar, ele te dá o cardápio, te dá os produtos, fala qual é o melhor lugar para comprar aquilo, ele compara preços e tudo mais, e ele pergunta para você: você quer realizar essa compra? Para ser entregue na data tal e tudo mais? Você autoriza, como você, usuário daquele bot, vai estar conectado com a sua conta PayPal e conectado naqueles lugares, a compra vai ser realizada e você só vai recebendo os seus produtos para poder realizar seu jantar nas datas que você definiu. Tirando o papel de você ter que ir em cada um dos sites, comparar os preços, ou ir fisicamente até um lugar para comprar, sacar seu cartão de crédito, fazer um acesso e tudo mais, o Agentic Commerce tem esse papel. E o PayPal vem tentando inovar e criou o seu Agentic com vários parceiros, para poder disponibilizar isso para os consumidores. Perfeito. Só para entender, é o PayPal estando mais presente em agentes de terceiros ou vocês têm um agente próprio que faz Não, isso? agente de terceiro. O PayPal perfeito. possibilita essa comunicação e essa em... camada de segurança com esses principais parceiros que tem no mercado para poder realizar essas compras. Porque aí eu sou a camada de transação e a camada de segurança também dos dados da transação para esse usuário. Perfeito. E outro, além de AI, outro tema que eu acho que também é bem tema de atualidade, como que vocês olham para cripto, para stablecoins, que também são um tópico que eu acho que passa bastante pelo tema de pagamentos, além do tema de... Pra gente, hoje, quando você olha ainda o mercado americano, o PayPal já criou até sua própria stablecoin, né? E a gente entende que é mais uma camada de como eu conecto diversas países e diversos públicos para poder ter essa transação. Então, passa pelo ponto onde, primeiro, como é que eu permito que os usuários usem as tecnologias do PayPal, tanto o usuário quanto o vendedor e quanto as agências mesmo que são de criptomoedas possam utilizar as plataformas do PayPal para se comunicar no meio desse caminho, e ao ponto onde eu crio um stablecoin para poder ter uma segurança e um layer maior de segurança para facilitar essas transações em criptomoedas, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional. Perfeito. E hoje pela regulação brasileira, vocês como companhia de pagamento, vocês conseguem transacionar Bitcoin, stablecoin no Brasil? O PayPal hoje no Brasil não faz esse papel. Perfeito. Acho que a gente bateu um bate-papo já com o mercado brasileiro e com a imprensa também de qual é o papel de cripto hoje do PayPal globalmente. Localmente o PayPal ainda não tem essa disponibilidade, mas foi aquilo que eu falei para você. É um dos projetos que a gente vem discutindo muito porque o mercado brasileiro é muito rico, né, em inteligência de criptomoedas, e os usuários hoje têm uma quantidade muito grande de usuários brasileiros que possuem algum tipo de criptomoeda. E aí a gente vem discutindo como é que a gente vai possibilitar que esse pessoal que usa a criptomoeda como uma maneira de investimento, mas também no uso dele do dia a dia. De usar como pagamento. Exatamente, como ele acaba pagando algum fornecedor dele, como é que ele compra algum item, como é que ele manda esse dinheiro para alguém. Lá fora já tem, né? Você falou que tem stablecoin do Exatamente. PayPal. Nasceu nos Estados Unidos, eu imagino. Exatamente. E como é que funciona, só para exemplificar para a gente, como é que, mais ou menos quando nasceu e como é que é a utilização do... A stablecoin tem cerca de 1 ano, mais ou menos, que foi o lançamento, é recente. O papel dela é muito mais como você pode transformar tanto a sua criptomoeda quanto o seu saldo nessa stablecoin para poder ter aquele saldo ali. O PayPal tem algumas facilidades para você e torna as suas transações internacionais mais fáceis. Mas é muito, muito fácil do ponto de vista de onde eu tenho uma conta PayPal, eu quero ter stablecoin do PayPal, eu converto o meu saldo hoje que eu tenho na minha moeda norte-americana para esse stablecoin. Perfeito. E teve uma adoção legal por lá? Sim. É um produto que vem expandindo e vem no compasso da tecnologia e do usuário. É algo que para a gente vem sendo uma história de sucesso e que ele tem um plano muito forte de expansão global. Justo. E vocês chegaram a expandir para... Você falou um pouco aqui do Brasil, né? Vocês chegaram a expandir lá fora também para outras geografias? Tem outros países que tem stablecoin também? Não, hoje o PayPal tem o USD, mas o roadmap é que a gente tem essa possibilidade, essa capacidade para vários países no futuro bem próximo. Perfeito. E de curiosidades, né? Lá na introdução eu lembro de ter falado do PayPal Mafia, eu acho que é muito relevante, porque acho que a empresa é muito associada a alguns dos cofundadores. Sim. Hoje, se ainda hoje esses cofundadores têm a ver um pouco com a cultura da empresa, e como é que você definiria a cultura do PayPal hoje? Eu acho que como cultura da empresa, sim. Porque, e eu falaria muito isso, e isso é um dos motivos do porquê eu voltei para o PayPal,
E é um lugar que eu vejo que os profissionais que vêm trabalhar para o PayPal têm uma capacidade de aprender muitas coisas e se divertem muito com os desafios, que são diversos e podem ser bem demorados para serem resolucionados, mas é a cultura do, primeiro, colocar o consumidor em primeiro lugar, mas a parte mais legal disso é que a gente consegue colocar o consumidor em primeiro lugar e os funcionários têm uma voz muito ativa, as localidades têm uma voz muito ativa daquilo que faz sentido para o seu consumidor. Então, não importa muito o layer que você é como funcionário do PayPal, você tem uma voz ativa onde você pode falar o que você acha que está certo, o que está errado, o que seria melhor para aquela localidade e a liderança leva isso muito a sério. E eu falo isso porque assim, eu comecei no PayPal como executivo de contas. Comecei trabalhando no PayPal como uma pessoa que cuidava de clientes de médio porte, primeiro uma carteira, depois prospecção, e eu sempre tive um espaço muito confortável dentro do PayPal, que eu podia trazer aquilo que eu vejo na rua, que eu vejo no mercado, que eu vejo no meu dia a dia, como consumidor ou como mesmo executivo de vendas, e trazer essa melhoria para dentro e essa voz ser ativa, ela ser bem vista e a gente criar projetos em cima disso para solucionar esses problemas do dia a dia. Então, e eu falo isso e eu linko isso com o PayPal Mafia, porque as pessoas que começaram o PayPal começaram com esse intuito. Eu quero resolver um problema do dia a dia das pessoas. E é nessa troca de ideia, nessa discussão, a discussão que eu coloco é muito mais essa troca e realmente a gente sentar junto e falar sobre um produto, falar sobre uma transação, falar sobre um jeito de trabalhar e as pessoas saírem dali, ok, tem um jeito melhor de fazer aquilo, vamos levar isso para cima e ter um ouvido da liderança. Sempre foi um lugar que os canais de comunicação são muito abertos. Então fica muito fácil você colocar o consumidor em primeiro lugar numa empresa que escuta todos os funcionários, independente do nível, e que também são consumidores. E eles vão conseguir trazer acho que uma riqueza muito grande de como mudar as coisas. E para mim foi isso. Acho que o que mais me encanta no PayPal e de como a gente trabalha, e é um DNA que a gente vem trazendo desde o PayPal Mafia, desde a sua fundação, é a capacidade de escutar, independente do nível, né, que você está falando da liderança, escutar realmente as diversas camadas e tentar trazer essa inovação ali dentro da companhia. Isso acho que atrai muito e brilha muito os meus olhos e é onde me deixa muito feliz. Perfeito. E eu, só por curiosidade, da galera toda ali do PayPal Mafia, acho que tem alguém que tá na companhia ainda hoje? Não. Acho que não, né? Hoje não. É só um quadro na parede, só um tópico nas discussões. Eu acho que é algo muito inspiracional, é uma conversa muito legal, mas é algo muito inspiracional para mostrar os caminhos que a gente pode seguir quando a gente tem uma empresa que escuta muito bem o seu consumidor, escuta muito bem as pessoas que trabalham e cada vez mais quer trazer o melhor para o mercado. Perfeito. Então, a influência mais cultural, vocês olham para o passado, para a fundação, no sentido de manter a mesma filosofia. Exatamente. Perfeito. E hoje você falou de escutar os funcionários e tudo mais. Hoje a sua relação com as outras geografias também imagino que seja acessível. Falar com o CEO, que é o Alex Crease, né? É o Isso. Alex Crease, isso. É acessível globalmente? Eu imagino até que você falou essa coisa de levar as tecnologias, o parcelado do Brasil para lá. Acho que em partes deve ser por causa disso, né? O fluxo é um pouco mais fácil, né? Sim, as antigas lideranças tiveram uma troca muito grande, sempre tiveram uma troca muito grande com as diferentes camadas de diferentes países. Eu mesmo, por muito tempo, reportei para Singapura, então eu trocava muito com o mercado asiático para entender como eles trabalham por lá e as inteligências que eles utilizavam e o que a gente podia se aproveitar de caso e dividir um pouco do sucesso que a gente alcançou aqui no Brasil e como. Casos de parcerias que a gente fechou aqui, a gente leva isso para fóruns específicos, existem as reuniões de vendas onde a gente leva também o time, leva para conversar, dividir um pouco, existe uma troca muito grande, existe uma presença muito grande de diferentes camadas trabalhando junto com o pessoal. Visitas internacionais, algo super normal, o pessoal vem para cá, tem all hands, bate um papo, tem um tempo de interação para ouvir uma sessão de Q&A. É bem do DNA do PayPal ter essa abertura, assim. Pô, bacana. E, aliás, por curiosidade, a sede global mesmo de vocês fica lá no Vale do Silício? Eu imagino Ela que fica sim. no Vale do Silício, exatamente, fica em São José, na Califórnia. Perfeito. E você já visitou lá? Vocês têm o Sim, pessoal sim, tem... sim. Acho que a minha última visita foi agora em julho, para pouco um tempo. fórum. A gente teve um AI Summit, tivemos uma reunião também para discutir um pouco de estratégia, falando um pouco de global e também Américas e no final das contas também Brasil. E tem uma interface bem grande, escritórios também em Nova York e em outras localidades. E o pessoal ainda leva bastante como é que eu posso te dizer? Aquela coisa da cultura de inovação do Vale do Silício, porque acho que é uma marca das companhias que nasceram lá, né? Que é o caso de vocês, é o caso de várias outras. Ainda tem essa coisa de ser super inovador, de ter essa filosofia tudo diferente. E na média, você diria até que
essa filosofia, de certa forma, não se parece um pouco com como o brasileiro se comporta também, como as soluções nascem aqui? Completamente. É assim, é uma empresa extremamente rica em troca. As pessoas trocam muito. Eu acho que inovar é quanto você troca de discussão com as pessoas, o quanto você senta e chama uma pessoa para conversar no escritório. Independente de onde você está. Muitas vezes, quando eu vou para um escritório lá fora e eu tenho alguns temas que eu quero falar, eu procuro as pessoas do escritório e chamo essas pessoas para conversar, e é ali que vem uma troca. E é um ambiente muito rico porque todo mundo quer conversar sobre aquilo. E todo mundo começa a se empolgar porque o projeto pode acontecer aqui, pode acontecer isso, e das diferentes proporções que ele pode tomar. Então, eu acho que isso ainda tem muito desse DNA. É, do que é uma startup, que o PayPal como era como uma startup, o ambiente do Vale do Silício, e o brasileiro é um povo que gosta de conversar, gosta de trocar sobre aquilo que faz e tem muito orgulho daquilo que faz. Então eu acho que tem um casamento de cultura muito forte do que é inovação e do que é essa troca. Acho que a inovação vem da troca realmente, o quanto as pessoas conversam, trocam os assuntos, trocam inteligências, concordam e discordam. Perfeito. E para a gente se encaminhar para o final, a gente tem o nosso momento aqui de perguntas mais curtas, que é o nosso momento Marília Gabriela aqui de perguntas para você responder em uma De linha. frente com o Geralmente Edu. geralmente são as mais cruéis, porque às vezes eu peço para ser mais curta, a pessoa às vezes quer citar muita coisa e tal, mas Sem problemas. então vamos para a primeira lá. Um livro ou uma obra de arte que marcou a sua vida ou que marcou sua carreira aí como executivo? Eu vou falar de uma autora. Para Ah, mim, eu gosto muito da Agatha Christie, porque são romances policiais investigativos. Eu gosto muito de formar o puzzle das coisas, unir as diferentes partes ah, para descobrir como eu vou dar o próximo passo e como aquilo aconteceu. Projetos bacana. me Sim. encantam. Tem algum livro dela específico que é o seu favorito ou um dos seus favoritos? Eu acho que o que eu li nesses últimos meses foi o Assassinato do Roger Ackroyd. Eu tive uma viagem, tive um tempo de férias, então eu consegui ler esse livro por completo durante voos. E em audiobook eu acho que eu escutei e terminei O Mistério do Trem Azul. Perfeito. E um executivo que você admira ou que tenha passado pela sua carreira que você gostaria de citar? Nossa, é muito cruel essa Essa é a pergunta, mais cruel de porque tem todas. várias Sim, pessoas sim. que eu trabalhei e trabalhei Sim. muito bem. Eu acho que o primeiro acesso que eu tive a um VP muito forte, muito grande aqui pra gente foi o Mário Melo, que hoje tá no Safra. Acho que é um cara que deu um acesso para um cara que era um executivo muito novo e muito júnior para aprender coisas e entender algumas coisas. Acho que foi muito importante na minha carreira dentro do PayPal. Mas aí eu passo também, é injusto não falar do Felipe Facchini, que hoje é CEO da Stark Infra, que foi o meu primeiro chefe dentro do PayPal, hoje está por lá. A Paula Pascoal também, que foi GM do PayPal no Brasil, abriu essa oportunidade também para eu poder trabalhar no PayPal e hoje está com o RP na Mastercard. É um pouco cruel não poder falar de E, todas as pessoas. desses gigantes, tem algum do Vale do Silício que você admira bastante? Tem algum que você se espelha? Eu acho que quando eu olho o executivo do Vale do Silício, eu acho que quando eu olho o Alex e o papel que ele quer desempenhar hoje para pequenas empresas e a surpresa que ele foi para o PayPal de maneira positiva, me enche muito de uma capacidade de inovação e como o PayPal tem capacidade de se inovar. Então, acho que o Alex é um executivo que vem trazendo muita coisa legal para o PayPal e uma cara nova para o PayPal. Perfeito. Uma palavra que define o PayPal ou a cultura do PayPal? Colaborativo. Uma tendência que veio para ficar no ramo da companhia? A internacionalização. Não tem como a gente falar de PayPal e falar de pagamentos como não internacionalizar e Uhum. unir todos esses mercados, tanto Brasil, Índia, China, aonde você ouviu uma operação ali, não tem como não falar que o nosso passo é unindo todo esse mundo, cara. E o que você aprendeu liderando o PayPal no Brasil que você diria que não tá em manual de gestão? Algo que você aprendeu que aqui, que tendo a mão na massa, que foi edificante para você? Eu aprendi com os diversos líderes que eu tive aqui o quanto o papel importante de uma execução bem feita e bem monitorada, ela supera uma estratégia ou uma inovação fantástica. Eu acho que quando você tem o poder e a capacidade de entender que aquela resiliência da execução, a persistência, os controles e as trocas para garantir uma boa execução, elas só impulsionam uma boa estratégia, elas impulsionam uma inovação fantástica. Mas Perfeito. sem essa execução, você tem um problema para conseguir, tipo, trazer todo o valor daquilo. Justo. Como que você vê o PayPal no Brasil daqui a alguns anos, em 2030, por exemplo?
Eu vejo como uma empresa entregando, acho que para o consumidor, muito valor, possibilitando e trazendo para ele diferentes capacidades e possibilidades de como transacionar online e offline. Acho que esse é o papel do PayPal aqui no Brasil, como é que ele une as necessidades do consumidor com as inovações bem locais e traz isso para esse âmbito onde ele pode transacionar cada vez melhor e ter uma expansão não só no Brasil, mas como para o mundo. Perfeito. Uma paixão fora do trabalho. Eu gosto de carros. Muito. Carros. Com muito. Eu gosto bastante de carro, de preparação de carro, de projetos de carro. Qualquer coisa que seja um projeto de carro me agrada muito, Desde criança. Desde criança. Eu sou um cara que acompanha o circuito automobilístico, eu tenho muitas amizades que em preparação de carro, eu falo vou muito em mecânico, muitas essas coisas, me divirto muito. Pô, bacana. Acho que teve um dos caras que a gente trouxe aqui que falou que corria na Porsche Cup. Eu tenho um conhecido que também é do mercado financeiro que gosta de Porsche Cup. Tenho um super sonho de correr na Porsche Cup. Ainda não tô lá, mas eu gosto muito de realizar projetos com os carros mais antigos, como é que eu renovo esses carros, como é que eu transformo ele na versão que eu acho legal do carro. Bacana. E um conselho que você daria para um jovem no mundo corporativo ou de um jovem que quer trilhar um caminho parecido com o seu? Eu acho que eu diria, goste de estar certo, mas goste mais de não estar errado. Troca bastante. Eu acho que você tem que ter confiança naquilo que você faz, mas eu acho que você tem que ter uma velocidade de aprender muito rápido. O que eu quero dizer com aprender? Foi lá, você tem uma certeza, você entende que aquilo tem uma razão de sucesso, troca com as pessoas, conversa. Vai entender se a sua ideia realmente ela tem aquele caminho, tem aquela fundação e aprende com aquela outra pessoa, porque talvez a sua ideia possa ser muito melhor. Então, Perfeito. troca muito a experiência, que eu acho que isso só vai te ajudar a criar possibilidades melhores. Perfeito. E pra gente fechar, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como líder do PayPal aqui no Brasil? Essa é sempre mais cruel. Meu Deus, isso é Essa bem sempre cruel, mais porque essa é falar bem de pior dia é um negócio muito complicado, porque eu acho que não tem... Pode ser alegórico, geralmente, do tipo, poxa, alguma situação específica, ou, poxa, o meu pior dia é aquele dia que a gente não consegue chegar em tal resultado, a gente não consegue ter. Eu acho que falar de melhor dia, melhor momento foi quando... Acho que logo que eu assumi a posição aqui no Brasil, o quanto o time entendeu que fazia sentido, o quanto o time veio conversar comigo, bater um papo que as coisas faziam sentido e a boa recepção disso, porque acho que qualquer pessoa que assume um papel diferente, uma posição diferente, ela também passa por inseguranças e por incertezas. E sentir que você tem um time por trás que acredita em você, que conta com você, mas também acredita e está junto nessa mudança, nessa transformação, deixa a gente muito inspirado e muito feliz para dar esse próximo passo. Porque sempre é um desafio, e é um desafio alto. O liderar, eu acho que ter essa posição onde você quer muito bem da empresa e muito bem das pessoas, ela também traz muitos desafios. E sentir que você tem boas pessoas junto com você, que realmente queriam aquilo com você, tanto para cima e para baixo, foi algo que me deixou muito feliz. Ver o quanto as pessoas estavam junto comigo nesse desafio e nesse próximo passo. Agora, o pior dia eu acho que eu não vou conseguir falar para você um pior dia específico, mas acho que tem aqueles momentos onde você tem vários projetos acontecendo e eles não conseguem se destravar e você não tá nem no sim e no não e você acumula muitos projetos assim. Eu acho que esses são os piores dias que a gente tem, porque a gente quer que as coisas aconteçam. A gente quer dar o próximo passo. A indefinição, ela geralmente é o que maltrata um pouco mais o executivo. O sim ou não é fácil de lidar. O meio do caminho, ele dói um pouco mais. Perfeito. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Ótimo, Edu. Cara, super obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do que o PayPal vem fazendo e o que a gente vem realizando aqui no Brasil. E o bate-papo foi muito legal. Obrigado. Foi ótimo também, passou voando. E muitíssimo obrigado também para você que acompanha a gente aqui da História de Dinheiro, que acompanha esse papo, acompanha esse programa completo. Lembrando que você pode acompanhar a gente tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming de áudio. Então, se jogar lá História de Dinheiro ou Dinheiro Entrevista no Spotify, você também consegue ter acesso aos episódios completos, né? Então, tanto em vídeo quanto em áudio, a gente sobe os arquivos inteiros por lá. E lembrando que a sua opinião é a mais importante. Então, deixe aí nos comentários o seu feedback. Se você tem alguma sugestão de algum executivo ou de alguma grande personalidade do mercado que você queria que a gente trouxesse aqui, a gente sempre está ouvindo vocês. Não esquece de acompanhar a gente da História de Dinheiro também nas redes sociais, de ler as principais novidades no site e de
de engajar, né? De deixar o seu like, de compartilhar com quem que você acha que ia gostar desse papo, de deixar o seu comentário. Isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. É isso, muito obrigado, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.